14 de novembro de 1998, os membros do projeto Teatro Tectônico viajaram a Laramie, Wyoming, e conduziram entrevistas com pessoas da cidade. Durante o ano seguinte, nós voltaríamos a Laramie várias vezes e faríamos mais de 200 entrevistas. A peça que vocês estão prestes a assistir foi editada por membros desta companhia a partir dessas entrevistas, bem como dos registros de diário e outros textos. A minha primeira entrevista em Laramie foi com o Sargento Ring, chefe do departamento de polícia da cidade. No começo da entrevista, ele estava sentado atrás da sua mesa, mais ou menos assim. Eu nasci e me criei aqui. A minha família é a terceira geração. Meus avós se mudaram para cá no início dos 1900. Nós tivemos basicamente 3, com minha filha, 4 gerações, bastante tempo. É um bom lugar para viver, boas pessoas, bastante espaço. Todas as cidades no sul do Wyoming são distantes e com espaço por conta da rodovia que chegou até aqui. E Laramie era um grande ponto de parada. Somos um dos maiores estados do país e um dos menos populosos. Há muito espaço entre as pessoas e as cidades aqui. Muito tempo para reflexão. Rebecca Hilliker, chefe do departamento de teatro da Universidade do Wyoming. Você tem a oportunidade de ser feliz na sua vida nesse lugar. Descobri que as pessoas aqui eram mais felizes do que no meio oeste onde eu ensinei. Porque elas estavam contentes. E estavam contentes porque o sol brilha aqui. E ele brilha muito. O que você tem são antigos rancheiros, um tipo tradicional, que estão aqui desde sempre. Laramie tem sido ponto de parada, onde vem em busca de suprimentos e coisas do tipo. Agora, quando o incidente aconteceu com aquele rapaz, muita gente da imprensa veio para cá. Um deles me seguiu até a cena do crime. E bem, era um dia bonito, um dia absolutamente lindo, realmente claro e fresco. E o céu estava aquele azul. Você sabe, você nunca será capaz de pintar, é azul celeste, é lindo. E as montanhas no fundo e um pouco de neve nelas. E essa pessoa, esse repórter que estava lá perguntou: Sargento, quem encontrou o garoto que estava por aqui? Essa é uma área realmente popular para quem corre, e o montanhismo é realmente grande por aqui. Mas quem iria querer correr por aqui? Minha senhora, a senhora não está entendendo direito. Tudo que você tem que fazer é virar-se e ver as montanhas, respirar o ar, ouvir os pássaros, aproveitar o que está à sua volta. Mas eles só queriam saber da história. Eu não me senti julgado, achei-os estúpidos. Eles não estão entendendo direito. Eles não estão entendendo nada. É difícil falar de Laramie agora. Dizer o que Laramie é para nós. Gedália Schultz, estudante. Se você tivesse me perguntado antes, eu teria dito que Laramie é uma cidade bonita. Isolado bastante para que você tenha sua própria identidade. Uma cidade com um forte senso de comunidade, sabe? Todos se conhecem. Uma cidade com uma personalidade que as maiores cidades perderam. Agora, depois de Matthew, eu diria que Laramie é uma cidade definida por um acidente, um crime. Nós nos tornamos um nome, uma definição, signo. Podemos nos livrar disso, mas certamente vai levar tempo. Moisés ligou dizendo que tinha uma ideia para o seu próximo projeto de teatro, mas havia uma melancolia na voz dele. Então perguntei sobre o que era e ele me disse que queria fazer uma peça sobre o que estava acontecendo no Wyoming. Moisés me disse que a companhia estava pensando em ir para Laramie para realizar entrevistas. E eles queriam que eu fosse, mas estou hesitante. Nunca fiz nada parecido com isso na minha vida. Como você convence as pessoas a conversar com você? O que você pergunta? A companhia concordou que deveríamos ir a Laramie por uma semana e entrevistar as pessoas. Eu estou com um pouco de medo de levar um grupo de atores numa viagem dessa natureza. Devemos ter algumas normas de segurança. Ninguém trabalha sozinho. Todo mundo anda sempre com o celular. Eu fiz alguns contatos com Rebecca Hilliker, chefe do departamento de teatro da Universidade do Wyoming. Ela vai oferecer para nós uma festa na primeira noite em Laramie e prometeu nos apresentar possíveis entrevistados. Preciso dizer uma coisa a vocês. Quando soube que estavam pensando em vir para cá, quando vocês me ligaram pela primeira vez, foi como se tivessem me dado um soco no estômago, sabe? E eu pensei, por que vocês estão fazendo isso comigo?
Depois vi que era uma bobagem pensar assim. E o mais importante, pensei e decidi que já tivemos um isolamento muito negativo nessa coisa toda. E os estudantes realmente precisam conversar. Quando isso aconteceu, eles começaram a falar sobre o assunto. Depois a mídia chegou e todo o assunto parou. Sabe, eu gosto muito dos meus estudantes porque eles são pensadores livres. Você pode até não gostar do que eles têm a dizer, você pode não gostar da opinião deles, porque eles podem ser até bastante reacionários, mas eles são verdadeiros e são honestos. Tem um estudante com quem vocês deveriam conversar. O nome dele é Jedediah Schultz. Vivi no Wyoming minha vida inteira. Minha família está no Wyoming há gerações. Quando chegou a época de fazer o curso universitário, meus pais não tiveram dinheiro para me mandar à faculdade. Eu queria estudar teatro e eu sabia que se eu quisesse ir à faculdade, eu teria que conseguir uma bolsa. Então eles tinham essa competição a cada ano nos colégios do estado. E eu fui no departamento de teatro da universidade procurando boas cenas e um dos professores me entregou Anjos na América. Então eu li e soube que podia ganhar o prêmio se fizesse um bom trabalho. E quando chegou a época, eu contei ao meu pai e contei à minha mãe para que eles fossem me ver na competição. E meus pais vão a tudo, sabe? Tudo, jogo de bola, de hóquei, tudo que eu já fiz. E eles me chamaram no quarto deles e disseram que se eu fizesse aquela cena, eles não iam poder me ver na competição. Porque eles acreditavam que era errado. Que a homossexualidade era errada. E sentiam muito em não poderem ver o filho fazer a coisa mais importante que já tinha feito até aquela altura da vida. Eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha ido de encontro aos desejos dos meus pais, mas eu decidi fazer. E quando acabamos, eu e meu parceiro de cena olhamos um para o outro, apertamos as mãos e houve uma ovação de pé. Foi incrível. E ganhamos e tiramos o primeiro lugar e eu consegui estar aqui na universidade por causa daquela cena. Foi um dos melhores momentos da minha vida e meus pais não estavam lá. E até hoje, foi a única coisa que meus pais não me viram fazer. Olhando para trás, eu me pergunto, por que eu fiz? Por que eu me opus aos meus pais? Eu não sou gay, então por que eu fiz? Bem, a única resposta honesta que eu posso dar é que eu queria ganhar. Era uma boa cena, era a melhor cena. Você conhece o Kushner, o autor de Anjos na América? Talvez possa contar a ele. Chegamos em Laramie hoje à noite. Passamos da placa de Bem-vindo a Laramie, população de 26.687 habitantes. E a primeira coisa a nos receber foi o Walmart. No escuro, poderíamos estar em qualquer rodovia principal da América. Cadeias de fast food, postos de gasolina. Mas à medida que fomos para o centro, pelos trilhos da ferrovia, os edifícios ainda se pareciam com uma cidade do oeste da virada do século. Passamos também pela residência universitária. Na placa, em que geralmente é anunciadas amenidades como piscina quente ou TV a cabo, havia escrito: o ódio não é um valor do Laramie. Hoje, pela primeira vez, tivemos contato com alguém que realmente conheceu o Matthew Shepard. Doc O'Connor, motorista de táxi, referiu-se a ele como Matt. Foi a primeira vez que eu ouvi chamarem ele de Matt ao invés de Matthew. Todo mundo o chamava de Matt? Bem, no dia 2 de outubro eu recebi uma ligação por volta de umas 7h10, mais ou menos. Era Matthew Shepard. E ele disse: você pode me pegar na esquina da terceira com a Grand? Então eu vou da esquina e vejo quem? Matthew Shepard. Você sabe, ele é um cara pequeno, cerca de 1,60 m, mais ou menos, pesava uns 45 quilos, no máximo. Bem, dizem que ele pesava uns 50, mas eu duvido. Também disseram na TV que ele tinha 1,70 m, mas eu acho que esse rapaz, sem dúvida, tinha no máximo 1,60 m, uns 55 m. Bem, ele vem até a janela e eu lhe digo: você é Matthew Shepard? E ele responde direto: sou Matthew Shepard. Mas eu não quero que você me chame de Matthew ou de Sr. Shepard. Meu nome é Matt e eu quero que saiba que eu sou gay e estamos indo a um bar gay. Você tem algum problema com isso? Eu só pergunto: você vai pagar como? O fato é, em Laramie não tem bares gays, nem mesmo no Wyoming. Então eles estavam me contratando para levar a Fort Collins, no Colorado, a cerca de 1 hora de distância daqui. Matt era um palhação. Entende o que eu estou dizendo? Ele sempre era um palhação, mas eu gostava dele porque ele era direto. Entende o que eu digo? Talvez gay, mas direto. Na verdade, nunca o chamamos de Matt. Rowan Patterson, melhor amiga de Matt. Na maioria das vezes chamávamos de Chuchu. E a qualquer momento que eu penso no Matt, eu lembro do seu sorriso irradiante. Ele entrava e ficava assim. Ele sorria para todo mundo.
Ele simplesmente fazia você se sentir bem. Ele gostava muito de sentar no café. Ele gostava de sentar nas cadeiras de trás, para conversar comigo enquanto eu trabalhava. E se alguém estivesse no meu lugar dele, Matt encarava até que a pessoa saísse e ele tomava o seu assento. Mas Matthew tinha seu lado político. Ele queria muito se engajar na política. Ele queria mudar o mundo. Ele era muito talentoso em assuntos políticos, mas não muito engenhoso em coisas do senso comum. Por isso ele se muda para Laramie, para fazer a universidade. Eu falei com o médico, cerca de 48 horas antes do ato. Ele me disse que tinha se ligado a um grupo de gays e lésbicas no campus. Disse que estava gostando. Ele estava se preparando para a semana do orgulho gay. E por que não? Por que não? Ele estava feliz com a universidade. Sim. Ele estava muito feliz por estar lá. Acho que essa era a direção que ele estava tomando para os direitos humanos. O que só aumenta a ironia e a tragédia de tudo isso. Deixe-me dizer mais uma coisa aqui. Há mais pessoas gays no Wyoming que se pode perceber. Eu sei, de fato, eles não são particularmente como vocês chamam, né? As pidosas, os homossexuais, o povo gay, sabe? Os viados, as bichas, você sabe, esse tipo de pessoa. Saltam sobre os cavalos, vão com tudo, entende o que eu estou dizendo? Como eu sempre digo, nunca brinque com uma bicha do Wyoming, ela pode te meter porrada. Eu conheço um monte de pessoas gays no Wyoming, eu conheço um monte de pessoas e ponto final. Eu tenho vivido aqui há mais de 40 e tantos anos, entende? E eu não acho que as pessoas do Wyoming dão a mínima, de uma forma ou de outra, se você é gay ou é hétero. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Eu estou aqui hoje para lhes trazer a palavra do Senhor. Agora eu tenho uma verdade simples que eu digo aos meus colegas e eu vou dizer a vocês hoje. A palavra é suficiente ou não é? Os cientistas dizem-me que a história da humanidade, que o mundo tem 5 bilhões ou 6 bilhões de anos. Afinal, o que é 1 bilhão de anos, mais ou menos? A Bíblia me diz que a história tem 6.000 anos de idade. A palavra é suficiente ou não é? Tradições religiosas dominantes nesta cidade: Batista e Mormon. Eles estão em todo lugar, são como pão com manteiga por aqui. A igreja Mormon tem uma coisinha diferente que irrita algumas pessoas. E é isso que nós absolutamente acreditamos, que Deus fala ao homem. Nós não achamos que isso aconteceu e algumas pessoas escreveram na Bíblia: Deus fala a nós hoje. E é nisso que acreditamos. Acreditamos que o profeta da igreja tem autoridade para receber inspiração e revelação de Deus. Além deles, há o padre Roger, sacerdote católico, que é bem estabelecido aqui. Ele não se equivocou em nenhum momento quando isso aconteceu. Foi ele quem organizou a primeira vigília para a Matt naquela noite. Eu estava realmente sacudido, porque, você sabe, quando começamos a fazer a vigília, queríamos envolver outros ministros, até chamamos alguns deles, mas não quiseram se envolver. Foi como se dissessem: nós vamos ficar aqui parados e esperar para ver aonde o vento nos leva. Isso me irritou imensamente. Nós devemos nos destacar como líderes, e eu pensei: nossa, o que está acontecendo aqui? Deus impôs limites. E uma das nossas responsabilidades é aprender o que é que Deus quer. Então, você estuda as escrituras, você olha para os seus líderes, aí você sabe quais são os limites. Agora, depois que você sabe quais são os limites, você meio que começa a perceber o que está fora dos limites. Existe um pressuposto em torno da formação da família. A família é definida com um homem, uma mulher e os filhos. Essa é uma família. Isso é quase tão claro quanto cristal. Não há desvio sexual na igreja Mormon. Achamos que está fora dos limites. Sem clemência. Vou advertir, você vai ser testado. Você será ridicularizado pela singularidade da sua fé, mas se você deixar que a Bíblia seja o seu guia, está tudo aqui. Está tudo aqui. Os pastores cristãos, muitos dos mais conservadores, ficaram em silêncio sobre o ocorrido. Eles usam a Bíblia para falar em nome de Deus. E a maioria dos americanos acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que é que você vai fazer contra isso? Eu sou um biblista.
O que significa que a Bíblia não precisa de mim para ser verdade. A Bíblia é verdade, eu acreditando ou não. A palavra é suficiente ou não é. Hoje, fomos ao Fireside Bar, o último lugar onde Matthew foi visto em público. O Fireside definitivamente tem um ambiente de um bar de universidade, com um par de mesas de bilhar e uma área de palco para as noites de karaokê. Bem, ainda assim, os poucos frequentadores no final de tarde do bar Fireside eram dificilmente o pessoal da universidade. A primeira pessoa com quem falamos foi Matt Galloway, o garçom. Ok, eu vou falar de uma forma bem breve, rápida, mas vai ser tudo. Factual, só os fatos. Vamos lá. 10 horas, eu começo meu expediente, hora habitual, noite de terça-feira, 10h30, Matthew Shepard chega. Sozinho, senta, pede uma Heineken. O que eu posso falar sobre o Matthew? Se eu tivesse uma centena de clientes como ele, seria o bar mais perfeito que eu já estive. Não tem a ver com a sua orientação sexual. Ele era muito educado, polidez, inteligência boa, me ajudava do jeito, mas tudo. Conversa, aparência muito boa. Algumas pessoas que você acabou de conhecer, mas chegam, por favor, obrigado. Então, o Matthew estava de boa, não parecia estar procurando alguém. Só queria desfrutar da sua bebida, das companhias ao redor. Agora, aproximadamente 11h30, 11h45, 11h30. Era McKinney e Russell Henderson entram. Eu não sabia seus nomes naquela hora, mas eles são os acusados, eles são os criminosos. Eles entraram com cara de chapados, sujos e rudes. Me dá isso, me dá aquilo, esse tipo de coisa. Eles caminharam até o bar e você sabe. Pagar uma rodada de cerveja só com moedas é algo que a gente não esquece. $5 em moedas é um pesadelo maldito pro garçom. Agora, Henderson e McKinney não pareciam tão drogados. Eles entraram, beberam cerveja e ficaram amigos. A última coisa que eu soube, 1h30 depois, é que eles estavam perambulando pelo bar sem cerveja e eu me lembro de pensar, eu não vou perguntar se esses caras querem beber mais, porque, obviamente, se eles pagaram uma rodada de cerveja só com moedas, não teria outra rodada porque eles não tinham dinheiro. Dinheiro não significava nada para Matthew, nada, porque ele nasceu em berço de ouro. Ele abriria a carteira em 2 segundos, porque dinheiro não significava nada para ele. Os sapatos poderiam ter algum significado, eles podem dizer que foi assalto. Não acredito, eu não acredito nem por 1/1000 de segundo. Em seguida, alguns momentos depois, eu olhei e Aaron e Russell estavam conversando com Matthew Shepard. Aaron disse que um cara se aproximou dele, falou que era gay e que queria ficar com ele e com o Russ. Christine Price, namorada de Aaron McKinney. Aaron ficou puto da vida com o Matthew e disse a ele que era hétero, que não queria ter nada com ele, que foi embora. Ele também me disse que quando ele e Russ foram ao banheiro, decidiram fingir que eram gays, levar Matthew a picapo e somente roubá-lo. Ok, eles afirmaram que Matt se aproximou deles, que ele foi na direção dele. Eu não acredito em absoluto e me recuso a aceitar essa afirmação em 100%. Sabe por quê? Eu vou dar 2 razões. Uma, referência de caráter, porque ele iria abordá-los. Porque ele não estava se aproximando de ninguém no bar. Dizem que ele é gay, que ele era um gaysaço, mas ele não era dado. Não se aproximaria deles assim tão facilmente. Ele nunca veio em cima de mim, saca? Então, isso é mentira, ele não veio a eles. 2, territorialismo. É a palavra que eu vou usar para isso. Isso é o fato de que Matt estava sentado lá. Russell e Aaron estavam na área da sinuca. Após a primeira interação, eles estavam na área de Matt, na área que Matt tinha sido visto a noite toda. Então, quem se aproximou de quem? Mas Matt era o tipo de pessoa que ele sempre falaria com alguém, por qualquer motivo. Se alguém começasse a falar com ele, ele falaria. Ele nunca teve qualquer problema de puxar a conversa com ninguém. Matt se sentia solitário, um monte de vezes. Eu sabendo disso, e sabendo como Matt podia ser ingênuo, ele cairia na armadilha. O fato de Matt estar sozinho no bar, sem nenhum amigo, o fez muito mais vulnerável. Basicamente, o que eu estou testemunhando é que eu vi Matthew sair. Porque você sabe, eu sou a testemunha-chave do caso. Eu vi 2 pessoas saindo com o Matthew, eu não vi seus rostos, tá? Mas eu vi a parte de trás de suas cabeças. Ao mesmo tempo, McKinney e Henderson não estavam mais por perto. Aí você faz a matemática. Aaron Cryfield
o garoto que encontrou o Matthew Shepard. Bom, eu saí de bicicleta do meu dormitório por volta das 5 da tarde da quarta-feira. Senti vontade de dar uma volta, fui até o topo do Canyon Cactus. Eu não tenho muita intimidade com aquela área, então na volta eu não sabia por onde estava indo. Estava escolhendo aleatoriamente o caminho a seguir. E agora eu só consigo pensar que foi Deus que quis que eu encontrasse, porque não havia o porquê de eu tomar aquele caminho. Estava maior poeira, eu queria voltar, mas por alguma razão eu segui. E eu continuei, e havia essa pedra no chão, eu bati nela, voei por cima do guidão e acabei no chão. Então me levantei, estava limpando a poeira de cima de mim, olhando em volta, e percebi algo que, no final das contas, era Matt. E ele estava jogado lá na cerca, e eu achei que era um espantalho. Eu pensei, bom, o Halloween está chegando, deve ser algum boneco, sério. Eu juro, eu achei que era um espantalho. Eu até vi o peito subindo e descendo, mas mesmo assim, eu achei que era um boneco. Eu peguei minha bike, eu dei a volta na cerca, era uma cerca baixinha, e foi aí que eu soube que era um ser humano. Então eu saí correndo para a casa mais próxima, o mais rápido que pude, e liguei para a polícia. Eu atendi a chamada. O policial Red Foot. Quando eu cheguei lá, a primeira, a única coisa que eu conseguia ver era parte dos pés de alguém, saí do veículo e corri. Viu que parecia ser um jovem, 13, 14 anos, porque ele era bem magrinho. Ele estava caído e amarrado a um pau. Eu fiz o melhor que pude. O rapaz que estava no chão era Matthew Shepard. Ele estava coberto de sangue seco por toda a sua cabeça. Havia sangue seco por baixo dele e ele mal respirava. Ele estava fazendo o melhor que podia. Eu ia fazer respiração boca a boca nele, mas eu não conseguia abrir a sua boca. O único lugar onde não havia nenhum sangue nele no rosto era o local por onde havia escorrendo as lágrimas, sabe? Sua cabeça estava deformada, não parecia normal. Ele parecia ter sido seriamente machucado na cabeça. Eu estava de plantão de emergência no dia em que Matthew Shepard foi trazido. Eu não acho que nenhum de nós possa lembrar-se de ter visto um paciente naquelas condições. Aqueles que trabalharam na cidade grande talvez tivessem visto daquilo, mas não é algo que se espere aqui. Você espera esse tipo de ferimento de um acidente de carro, que caiu de um penhasco a 130 km por hora. Você espera ver esses machucados enormes em algo do tipo, essa coisa terrível. Mas você não espera ver que alguém fez isso com outra pessoa. Não havia nada que eu pudesse fazer. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudá-lo, eu teria feito, mas não havia nada. Eu gritava a plenos pulmões, tentando fazer com que reagisse, dizendo: olá, acorde! Mas ele não reagia, não se mexia, nada. Ele estava amarrado àquela cerca. Suas mãos estavam com os polegares para fora, no que chamamos posição de algemar. Como algemamos as pessoas? Ele estava muito bem amarrado, com uma corda branca realmente muito fina. Eu cheguei até a base da madeira, cerca de 10 centímetros acima do chão. Ele estava sem sapatos. Ele estava muito bem amarrado, então eu usei meu canivete e tentei colocá-lo entre a corda e seu pulso. Eu tive que ser extremamente cuidadosa para não machucá-lo mais. Seu primeiro pensamento é: poxa, certamente você gostaria de pensar que foi alguém de fora da cidade, que está passando, que espanca alguém. Quer dizer, coisas como essa acontecem, merdas como essa acontecem, e acontecem em Laramie. Mas se alguém é espancado sem parar, isso certamente nos ofende. Eu acho que essa é uma boa palavra. Nos ofende. Ele estava muito bem amarrado, mas eu consegui colocar o canivete lá. O viramos para o lado esquerdo. Quando fizemos ele de volta de costas, e foi o bastante para me dar espaço para tirá-lo dali. Eu vi a unidade de emergência tentando chegar ao local. Quando a ambulância chegou, colocamos um colar cervical nele e pusamos ele numa maca, passando seu corpo por debaixo da cerca. Então Rob dirigiu a ambulância para a emergência do hospital Livingston. Eles me mostraram uma foto de médico. Dias depois eu vi uma foto dele. E eu realmente nunca reconheceria ele. Nossa atenção hoje se volta para Laramie, Wyoming e o Tribunal do Condado de Albany, onde Aaron James McKinney e Russell Arthur Henderson estão sendo denunciados pelo espancamento brutal de Matthew Shepard, um estudante gay da Universidade do Wyoming. Alguém lhe falou sobre a denúncia pública? Havia provavelmente umas 100 pessoas da cidade. E provavelmente a mesma quantidade de repórteres àquela altura. Muitos detalhes tinham surgido. O fato dos acusados serem garotos também, garotos da cidade, com quem todo mundo aqui tinha algum tipo de relação.
E o que todo mundo estava esperando mesmo com muita dor, era o que aconteceria com os acusados quando eles chegassem. E o que aconteceu? Havia provavelmente umas 200 pessoas na sala nessa altura. E eles chegaram com seus macacões laranja e correntes. E você conseguiria ouvir um alfinete caindo no chão. Foi incrivelmente solene. Muitas pessoas vieram às lágrimas naquele momento. Então veio o juiz e fez a leitura das provas que a acusação tinha. E tratava-se dos fatos. E a leitura foi: Os fatos essenciais são que os réus eram James McKinney e Russell Arthur Henderson, conheceram o Sr. Shepard no bar Fireside e depois do Sr. Shepard lhes dizer que era gay, os sujeitos enganaram, levando no veículo até uma área remota. Ao chegar na dita área, ambos amarraram sua vítima a uma cerca baixa, roubaram-no, o torturaram e o espancaram. Ambos os réus foram posteriormente contactados pelos oficiais do Departamento de Polícia de Larrabee, que encontraram dentro da cabine de sua picape um cartão de crédito e um par de sapatos de couro preto, pertencentes à vítima Matthew Shepard. Os sujeitos pegaram o cartão de crédito da vítima, carteira contendo $20 em dinheiro, seus sapatos e outros itens, e conseguiram o endereço da vítima para mais tarde arrombar sua casa. Eu não acho que havia uma pessoa naquele lugar que não tivesse chorado ao final da leitura. Durou 5 minutos. 5 minutos. Mas foi se tornando mais e mais horrível. Terminando com: Os réus deixaram a vítima implorando por sua vida. Larry, Wyoming, muitas vezes chamada de Cidade Joia das Planícies, está agora no Aaron olho do McKinney e furacão. seu amigo Russell Henderson vieram do lado pobre da cidade. Ambos eram de lares desfeitos e, como adolescentes, tiveram desentendimentos com a lei. Viviam em partes de reboque e faziam bicos. enquanto o trabalhando em estudante restaurantes gay com está fast food, hospitalizado em com estado cerveja. crítico depois de uma surra, esta pequena cidade que se apresenta como cidade As natal pessoas do gostariam de Wyoming, pensar que o que toda aconteceu com o cultura Matthew foi uma cultural exceção à regra, mas foi uma versão extrema do que acontece em nossas É um escolas negócio diariamente. difícil que o Matthew Shepard sabia, como seus amigos todos sabem. Ser gay num país de vaqueiros. Eleanor, foram rebanhos de jornalistas. Estamos falando de centenas de jornalistas que causaram uma repercussão enorme para a população dessa cidade. Há repórteres em todos os lugares, vans de canais de TV por toda parte, no campus, em todos os lugares da cidade. E nós não estamos acostumados a esse tipo de atenção para começar. Não estamos acostumados a esse tipo de exposição. Essas pessoas são predadoras. Um dos jornalistas, na verdade, pegou um dos juízes no banheiro, no mictório, e começou a fazer perguntas. E o juiz disse: por favor, eu posso ter um pouco de privacidade? E o jornalista se sentiu ofendido que ele pedisse privacidade. Quer dizer, isso não é como o jornalismo começou. O governador de Wyoming, Jim Jerry, um republicano candidato à reeleição. Estou indignado e enojado com o crime hediondo cometido contra Matthew Shepard. Estendo minhas mais sinceras condolências à família. Governador, você não apoiou a legislação de crimes de ódio no passado. Eu gostaria de alertar o povo do Wyoming contra uma reação exagerada que venha dar a um grupo direitos especiais sobre outros. Vamos esperar e ver se o espancamento e tortura de Matthew Shepard foram motivados pelo ódio. Nas histórias dos noticiários apareciam gráficos e, no fundo, diziam assassinato no Wyoming. E o nome Wyoming se derretendo em vermelho como se fosse sangue. E como é que é isso? O que é esse sensacionalismo? E estamos aqui, colocamos os caras na prisão em menos de um dia. Eu acho que isso é muito bom. Gente má existe em todo lugar. Ora, eu acho que a comunidade gay tomou isso como uma vantagem. Disse que esta seria uma boa hora para explorar isso. Bill McKinney, pai de um dos acusados. Se isso tivesse acontecido com um heterossexual, que esses dois meninos tivessem decidido sequestrar e roubar, isso nunca teria se tornado um noticiário nacional. Agora o meu filho, ele é culpado antes mesmo que esteja em julgamento. Por este ponto da janela, olhei para fora.
e onde havia 2 ou 3 jornalistas, agora eram mais ou menos 10 ou 15 fotógrafos, 30 repórteres e 10 câmeras de vídeo. Os pais tinham acabado de chegar, eu mal tinha me apresentado a eles. Eu olhei para fora, como porta-voz do hospital, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Matthew Shepard foi internado em estado crítico aproximadamente às 9h15 da noite, dia 7 de outubro. Quando ele chegou, estava inconsciente e foram necessários equipamentos para ajudá-lo a respirar. As principais lesões de Matthew na sua chegada consistiam em hipotermia e uma fratura da parte anterior da cabeça até a frente do ouvido direito. Isso causou hemorragia no cérebro, bem como pressão no cérebro. Houve também várias lacerações na cabeça, rosto e pescoço. A temperatura de Matthew tem tido alterações ao longo das últimas 24 horas, que vão de 36 a 41 graus. Tivemos dificuldade em controlar a sua temperatura. Os pais de Matthew chegaram às 7 horas, 9 de outubro, e estão agora ao seu lado na cama. Segue aqui uma declaração deles. Primeiro de tudo, gostaríamos de agradecer ao público americano por seus pensamentos positivos sobre Matthew e seus desejos por sua rápida recuperação. Agradecemos suas orações e boa vontade e sabemos que estes sentimentos são coisas que Matthew agradeceria. Nós também temos um pedido especial para os membros da mídia. Matthew precisa muito da sua família nesse momento. E pedimos que respeitem nossa privacidade, bem como a de Matthew, para que possamos concentrar todos os nossos esforços, pensamentos e amor ao nosso filho. Muito obrigado. Ambos, Aaron McKinney e Russell Henderson, não se declararam culpados das acusações. Suas namoradas, Chastity Peasley e Christy Price, também não se declararam culpadas depois de terem sido acusadas como cúmplices após o fato. Uma das coisas que aconteceram quando eu cheguei à cerca foi uma quantidade tão enorme de sangue e tentamos usar luvas de proteção, mas tínhamos um xerife realmente muito a desejar. No que diz respeito a comprar bons materiais de primeiros socorros. E ele nos comprou umas luvas de merda. Você sabe, você as coloca e em seguida elas se rasgam e elas continuaram se rasgando. E assim, finalmente, elas acabaram. Você só pensa em querer ajudar, mas não hesite. Isso é o que sua mente lhe diz o tempo todo. Não hesite. E assim você continua tentando ajudar Matthew e encontrar uma via aérea, sem hesitar, tentando ajudar ao máximo. Eu continuo vendo aquela imagem na minha cabeça de quando encontrei. Não é agradável de forma alguma. Eu não queria estar lá, eu queria sair dali. Isso é o pior pra mim. Ver aquela imagem na minha cabeça e é meio inacreditável pra mim. O fato de ser a pessoa que o encontrou pela primeira vez, porque a grande questão comigo, com a minha religião, é saber por que Deus quis que eu encontrasse. Em nossa próxima viagem a Laramie, conversamos com o oficial de investigação principal sobre o caso, o detetive Rob Debris, do Departamento de Polícia. Eu acho que a única coisa que me incomodou mais quando eu desci para Potter Valley, onde o Matthew estava, foi vê-lo, tocá-lo. Como detetive de homicídios, você olha para corpos todos os dias, mas esse pobre rapaz estava sentado aqui, implorando por sua vida, tentando viver. Eu realmente queria ajudá-lo. Provavelmente, um dia e meio depois, minha mãe falou comigo. Margie Murray, mãe da policial Red Fulton. Quando ela me disse que queria ser policial, bem, eu pensei que não era a melhor escolha para ela. Ela podia fazer o que quisesse. E depois de eu ter atendido Matthew, o hospital me ligou e me disse que Matthew tinha HIV. E o médico disse, você foi exposta e você teve uma exposição ruim porque eu estava construindo um pasto para as minhas lhamas e minhas mãos tinham um bocado de corpos abertos e aí você pensa, droga, eu me fudi. Então eu disse ao doutor, tudo bem, e o que é que eu faço? E eles disseram, vem até aqui, então eu fui e começamos o tratamento com AZT imediatamente. Agora eles me disseram que é um medicamento que, se for administrado 36 horas depois de você ter sido exposto, pode talvez evitar de você contrair a doença. Esse tratamento é foda, os efeitos desagradáveis, eu já perdi quase 5 quilos e muito do meu cabelo. E francamente eu queria evitar com alguém. Não com o médico. Por favor, nenhum de nós está com raiva dele. Mas talvez quisesse explodir a cabeça do McKinney agora.
E eu penso em Henderson. 2 seres absolutamente humanos causarem tanta dor para várias pessoas. Foi horrível para minha família. Mas principalmente para ela e suas filhas. Eu acho que isso trouxe para casa, para as minhas meninas, o que sua mãe faz para ganhar a vida. E meus pais me disseram, os 2 me disseram a mesma coisa. Eu só não quero que ela vá antes de mim. Eu simplesmente não conseguiria lidar com isso. Apenas na primeira semana após o ocorrido, vigílias para Matthew Shepard foram realizadas em Laramie, Denver, Detroit, Chicago, São Francisco, Washington. Em Los Angeles, 5.000 pessoas se reuniram e em Nova York, um comício político terminou em desobediência civil e centenas de prisões. E o site do Hospital Purdue Valley, onde Matthew estava internado, recebeu cerca de 1 milhão de visitantes de todo o país e ao redor do mundo, todos rezando pela recuperação de Matthew. Logo que eu soube, eu pensei, meu Deus, que coisa horrível. Eu simplesmente não posso acreditar. Ninguém merece isso, não importa quem você seja. Mas a outra coisa que não veio à tona é que na mesma época um patrulheiro foi assassinado. E não houve nada, ninguém disse nada sobre o velho que o matou. E muito disso é meu sentimento de que a mídia está retratando esse Matthew Shepard como um santo e fazendo dele um mártir. E eu não acho que ele era. Eu não acho que ele era tão puro assim. Agora, eu não o conhecia. Mas tem tantas coisas que eu ouvi falar sobre ele, são assustadoras, sabe? Sobre o caráter dele, espalhar a AIDS e algumas outras coisas. Todo mundo tem problemas, mas por que tornar um exemplo? Eu não sei. Ele era um beberrão, ele se distratou, ele exagerou. Qual é a diferença se você é gay? Um crime de ódio é um crime de ódio. Se você mata alguém que odeia, então não tem nada a ver. Esse negócio de que é gay, prostituta, hétero, quem quer que seja, eu realmente, eu não entendo. Eu não entendo. Este é um dos últimos dias de nossa segunda viagem a Laramie. Fizemos entrevistas sem parar. Estamos exaustos. Vamos encontrar o Padre Roger às 7h30 da manhã. Queria que pudéssemos pular tudo isso, mas temos que ir. Então vamos. 7h30 da manhã, 2 homossexuais e um padre católico. Matthew Shepard nos serviu bem. Você percebe isso? Ele nos serviu muito bem. Eu não quero condenar Matthew à perfeição, mas eu não posso mencionar ninguém que tenha feito mais por esta comunidade do que Matthew. Eu não vou sentar aqui e dizer que foi este cara forte, sem medo, não. Eu estava assustado. Eu tinha muita voz na comunidade quando isso aconteceu e eu pensei, sabe, devemos ligar para o bispo e pedir permissão para fazer a vigília? Depois eu pensei, não, eu não vou fazer isso. A permissão dele não faz isso ser certo. Percebe? E eu não estou passando por cima dos bispos. Mas o que é correto, é correto. Mas vocês estão aqui somente em pesquisa, então eu farei isso. Confiarei que se vocês escreverem uma peça sobre isso, que vocês vão dizer as coisas certas, dizer corretamente. Eu acho que vocês têm uma responsabilidade em fazer isso. E não piorem a situação. Vocês acham que é violência o que eles fizeram com o Matthew? Realmente, o que eles fizeram com o Matthew foi violência, mas sabe, toda vez que você é chamado de bicha, ou você é chamado de lésbica, ou sei lá, sapatão, você percebe que a violência é a semente da violência. E eu sentirei imensamente se vocês usarem qualquer coisa do que eu disser para, de alguma forma, cultivar esse tipo de violência, mesmo em sua menor forma, eu sentirei imensamente. Vocês precisam saber disso. Muito obrigada, padre. Muito obrigada por dizer isso. Só lidem com o que é verdadeiro. Vocês sabem o que é verdade, então vocês precisam fazer o seu melhor para dizer isso corretamente. Alô? Pastor, Sim, alô? acredito que sua esposa lhe disse um pouco sobre o porquê eu estou lhe contactando e... Sim, ela disse. Deixa eu lhe dizer, eu não tenho receio de ser controverso ou de dizer o que penso e essa não é necessariamente a visão da minha igreja. Como eu disse, eu estou de alguma forma envolvido com as pessoas no caso. Bem, a namorada do acusado é membro da nossa congregação e um dos acusados já nos visitou. Certo. Essas 2 pessoas, os acusados pagarão por suas vidas. Eu estive na assistência dos 2 que mencionei por anos.
tentei que eles vivessem corretamente, que agissem corretamente. Eu acho que eles merecem a pena de morte, mas eu tentarei lidar com eles espiritualmente. Certo, eu entendo. Com relação à vítima, eu sei que aquele estilo de vida é aceito, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu espero que Matthew, quando estava amarrado àquela cerca, que ele tenha tido tempo para refletir no momento em que alguém falou a palavra de Deus para ele. E que antes dele cair em coma, que ele tenha tido tempo para avaliar o seu estilo de vida. Obrigada, pastor. Aprecio ter falado comigo. Andrew Gomes, que esteve na cadeia com Aaron McKinney. Eu estava lá com o Aaron em dezembro. Eu estava lá na cadeia. Eu fui jogado lá durante o Natal. 2 acusações, ameaça e agressão, mas eu não quero falar sobre isso. Estávamos lá sentados e eu cheguei pra ele e disse: "Ei, colega, me diz uma coisa. Por que você matou uma bicha se você está destinado a ser uma bicha depois?" Eu pensei, sabe, por que ele fez isso? Ou ele vai morrer ou vai ser enrabado? Então, sabe o que ele me disse? Juro por Deus, é o que ele me disse. Ele tentou pegar no meu pau. Sério? Ele foi isso que ele me disse. Ele é idiota, ele é estúpido. Ele nem age como se o que fez tivesse importância. Agora me disseram que estão esperando o Aaron lá na cadeia. E disseram também que quando disseram que eles estavam chegando, eles estão leiloando esses garotos. Eu quero ele e coloco 5, 6, 7, 8 maços de cigarro. Estão leiloando os garotos. Eu ficaria apavorado se fosse esses 2. À meia-noite da segunda-feira, 12 de outubro, a pressão sanguínea de Matthew Shepard começou a cair. Notificamos imediatamente a família que já estava no hospital. Às 12 horas e 53 minutos, Matthew Shepard morreu. A família estava ao lado dele e divulgou o seguinte pronunciamento: "A família gostaria de expressar a mais sincera gratidão ao mundo inteiro pelo imenso apoio ao seu filho. A família agradece por não ter tido que tomar a decisão se mantinha ou não o suporte à vida de seu filho. Como bom filho, ele foi cuidadoso até o fim e tirou a culpa ou o estresse da família. Ele veio ao mundo prematuro e deixou o mundo prematuramente. A mãe de Matthew disse: Vão para casa, deem um abraço em seus filhos e não deixem-se passar um dia sem que digam a eles que os amam." Enquanto eu estava lá fora, lendo o pronunciamento, eu pensei nas minhas 4 filhas. Vão para casa. Vá para casa. Deem um abraço em seus filhos. Dê um abraço em seus filhos. E ela não tem mais a criança dela. Aqui estou eu penso, isso é tão ridículo. Então, começamos a receber e-mails e cartas das pessoas. E a maioria delas era geralmente muito gentil, mas eu peguei essa. Esse cara me escreveu e disse: Você chora na TV por todos os seus pacientes, somente pelos viados. Ou somente pelos viados. Como eu te disse antes, a homossexualidade não é um estilo de vida com o qual eu concordo, mas eu fui jogado nisso. E eu acho que eu não entendi a magnitude com que algumas pessoas odeiam. Em todas as cartas que recebemos, havia talvez 2 ou 3 que eram daquele jeito. A maioria delas era geralmente muito gentil. Era: obrigado pelo seu cuidado e compaixão. E Matthew recebeu cuidado e compaixão toda vez, desde o momento que ele chegou aqui.
Let's save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound. Todos de pé. Let's save a wretch like me. O dia do funeral estava levando muito grandes e úmidos flocos de neve. Quando eu cheguei lá, havia milhares de pessoas de preto com guarda-chuvas em toda parte. Havia 2 igrejas, uma para os parentes mais próximos, convidados e chegados, e a outra para toda e qualquer pessoa que queria estar lá. E ainda havia centenas de pessoas de fora que não se encaixavam em nenhuma das 2 igrejas. Havia um grande parque por perto, e era lá que as pessoas estavam. O parque estava absolutamente lotado. A mensagem de hoje é uma liturgia de Páscoa. O seu significado está na ressurreição. O momento nos convida para a sua plena comunhão. O Senhor esteja convosco. Esteja com você também. Oremos. Eu acho que foi a pior tempestade que já tivemos. Como nunca ninguém tinha visto antes. Com árvores caindo, falta de energia por alguns dias. Eu pensei, se existe um espírito que sopra tempestades, estava mandando esta. Para o nosso irmão Médio, oremos ao Senhor Jesus Cristo que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Senhor, Tu que consolaste Marta e Maria em sua aflição, aproxima-te de nós que choramos por Médio e seca as lágrimas dos que choram. Oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Tu que choraste junto à sepultura de Lázaro, teu amigo, conforta-nos em nossa tristeza. Rogamos a Ti, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Tu que ressuscitaste os mortos à vida, dá ao nosso irmão a vida eterna. Oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Tu que prometeste o paraíso ao ladrão que se arrependeu, entrega ao nosso irmão as alegrias do céu. Rogamos a Ti, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Ele foi alimentado por Teu corpo e sangue. Concede a ele um lugar à mesa do Teu reino celestial. Oramos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Conforte-nos, Senhor, em nossa dor pela morte de nosso irmão. Permita que a nossa fé seja a nossa consolação e que a vida eterna seja a nossa esperança. Oremos ao Senhor. Minha memória mais marcante do funeral é ver o reverendo Fred Phelps, que veio do câncer, e o clima esquentando no parque. Você acredita na Bíblia? Acredita que deve separar o valioso do vil? Você não acredita naquela parte da Bíblia? Vocês ignoram o fato de que a Bíblia e seus versículos fala tanto sobre o amor quanto o ódio de Deus. Um bando de adolescentes do ensino médio chegou logo cedo e começou a gritar junto ao grupo do reverendo que protestava. Do outro lado da rua estavam as pessoas fazendo fila para o funeral. Bem, eu me lembro de um cara, um desses skinheads, vestido com couro e espinhos em toda a roupa. Ele veio do outro lado da rua onde estava o protesto e foi até o meio da multidão. E eu pensei, vai ser um confronto realmente feio. Mas ao invés disso, ele começou a entoar Amazing Grace. Nós não estaríamos aqui se isso fosse mais um assassinato com o qual o Estado fosse lidar. O Estado lida com centenas de assassinatos todos os dias, porém este é diferente porque os viados estão aqui para tentar tornar Matthew Shepard um exemplo de estilo de vida gay, mas nós vamos responder a isso. 6 meses depois do funeral de Matthew, a companhia voltou a Laramie para o julgamento de Russell Henderson, o primeiro dos 2 acusados. Era para ser um julgamento por assassinato capital. Quando nós chegamos ao tribunal,
o reverendo Fred Phelps já estava lá. Você não gosta daquele atributo de Deus, aquele perfeito atributo de Deus. Bem, nós amamos esse atributo de Deus e vamos pregá-lo, porque o ódio de Deus é puro. É uma determinação que ele vai mandar algumas pessoas para o inferno. O homossexualismo, ser viado é correto. O que você quer dizer quando diz que não é para julgar? Se Deus não odeia os gays, por que então coloca todos no inferno? Percebe que seus argumentos tolos se tornam inúteis e estéreis quando são postos contra a verdade sólida do Evangelho. Após ver Fred Phelps protestando no funeral de Matthew e descobrir que ele estava vindo a Laramie para o julgamento de Russell Henderson, decidi que alguém precisava ficar frente a frente com esse cara e mostrar as diferenças. Em momentos como esse, quando estamos falando de ódio, tanto quanto a nação está falando agora, alguém precisa mostrar que existe uma outra maneira de lidar com esse tipo de ódio. Assim, a nossa ideia é nos vestirmos como anjos. E haverá de 10 a 20 de nós vestidos de anjos. Nosso bando de anjos nos cercará e não dirá uma maldita palavra. Nós apenas viraremos as costas para ele e permaneceremos lá. Nós chamamos esse ato de anjos em ação. Sim, essa pequena lésbica de 21 anos está pronta para enfrentá-lo. Sr. Henderson, você alegou inocência antes, mas soube que pretende mudar o seu apelo hoje, correto? Sim, senhor. Você está ciente que a sentença recomendada aqui é de 2 prisões perpétuas para o senhor? Sim, senhor. Você deve também estar ciente de que elas podem ocorrer tanto simultaneamente quanto consecutivamente. Sim, meritíssimo. Agora eu vou perguntar, Sr. Henderson. Você apela a ser culpado ou inocente? Culpado. Antes de o tribunal decidir se as sentenças serão concomitantes ou consecutivas, creio que ainda há declarações a serem feitas, a menos por um indivíduo. Como avó e a pessoa que criou Russell juntamente com a minha família, nós escrevemos a seguinte declaração. Nossos corações sangram pela dor e sofrimento que os Shepards têm passado. Oramos por sua família desde o início. Muitas vezes, ao longo do dia, eu tenho pensado sobre Matt. Vocês vão sempre estar em nossos pensamentos e orações, pois sabemos que a dor de vocês nunca vai embora. Vocês mostraram tamanha misericórdia e nos permitiram ter este apelo. E nós somos muito gratos, pois vocês nos dão a oportunidade de viver. Meritíssimo. Nós, como uma família, esperamos que a sentença de Russell se faça simultaneamente com 2 prisões perpétuas. Para o Russell que nós conhecemos e amamos, rogamos humildemente, meritíssimo, que não o deixe completamente fora de nossas vidas. Obrigado. Sr. Henderson, você tem o direito constitucional de fazer uma declaração, se quiser. Você gostaria de dizer alguma coisa? Sim, meritíssimo. Senhor e senhora Shepard, não há um momento sequer em que eu não me lembre do que aconteceu naquela noite. Eu sei que o que eu fiz foi muito errado e lamento muito por isso. Vocês têm minha maior solidariedade pelo que ocorreu. Espero que algum dia sejam capazes de me perdoar. Meritíssimo. Sei que o que eu fiz foi errado e eu sinto muito. Estou pronto para pagar minha dívida. Sr. Henderson, você estava dirigindo o veículo que levou Matthew Shepard para a morte. O amarrou para espancá-lo a fim de que não pudesse viver para contar a história. O deixou lá por 18 horas e mesmo tendo a oportunidade de salvá-lo, você não fez. Esta corte
não acredita que você sinta algum remorso. Nesse caso, eu me pergunto se você tem plena noção da gravidade do seu ato. O tribunal considera que a sentença deve ser ordenada da seguinte maneira. Segundo o artigo 3, assassinato com crime de roubo, você deve ser encarcerado por prisão perpétua. No artigo 1, sequestro, também haverá prisão perpétua. Sentença pelo artigo 1 a ser cumprida consecutivamente à sentença pelo artigo 3. Bem, você é testado a cada 3 meses. Eu estava prestes a fazer o teste de HIV e eles me levaram a Fort College. Coletaram meu sangue, levaram para Michigan e fizeram todo o trabalho lá. O resultado sairia 1 semana depois, mas eu sabia que iria dar negativo. E quando isso acontece, você fica tão feliz e na hora você pensa, graças a Deus. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Meti a língua na boca do meu marido. Mas eu estava tão feliz, e você pensa, sim, eu espero que eu tenha feito bem esse serviço, eu espero que eu tenha feito com alguma integridade. Então você realmente fica muito feliz. E as minhas filhas, elas só choravam. Elas estavam muito felizes, e os meus amigos da polícia, nós saímos e enchemos a cara. Todos me compraram bebidas, foi ótimo. Todos se abraçaram e choraram. Eu beijei todos que entravam pela porta. Sem me importar se era homem, mulher, cada um que entrava recebia um beijo nos lábios. Quase 1 ano depois da morte de Matthew Shepard e após o julgamento de Russell Henderson, aconteceu o julgamento de Aaron McKinney. Durante o tribunal, a acusação exibiu um vídeo com a confissão do réu. Meu nome é Rob Debris, sargento do escritório do xerife. Você tem o direito de permanecer calado e qualquer coisa que você disser poderá ser usada contra você no tribunal. Ok, então você e o Russ foram para o Fireside. Vocês estavam sozinhos, certo? Certo. E para onde vocês vão depois que saem do Fireside? Um garoto nos pediu carona para casa. E qual era a aparência dele? Um carinha estranho. Uma bicha. Ele parecia uma bicha. Sim, um viado. E como foi que vocês o conheceram? Ele queria uma carona e eu pensei, o cara está bêbado. Vamos somente deixá-lo em casa. E quando foi que você e o Russ falaram sobre levá-lo? Nós meio que discutimos isso no bar. E o que aconteceu depois? Levamos ele até passar o Walmart. Quando passamos dali, ele começa a agarrar na minha perna e pegar nos meus genitais e eu disse: olha aqui, seu viado, se você me tocar de novo, você vai ver. Não sei o que porra ele estava pensando, mas eu bati nele pra valer. Achei que ele tinha matado. Com que foi que você bateu nele? Ele apagou meus punhos, minha pistola, o cabo da arma. Quero saber com que foi que você Eu bateu tô nele. tentando lembrar do que aconteceu comigo. Eu tinha tomado algumas cervejas. Eu não quero saber, não. O que eu tô perguntando é com quem foi que você bateu É nele. como se eu pudesse ver o que estava acontecendo, mas não fosse eu, e sim outra pessoa no meu lugar. Qual foi a primeira coisa que ele disse ou fez na caminhonete pra você bater nele? Colocou a mão na minha perna, deslizou a mão como se quisesse pegar no meu saco. Em algum momento ele tentou se defender ou bater em você? Mais ou menos. Ele tentou alguns golpes, mas não foi muito eficaz. Certo. E você bateu nele quantas vezes dentro da caminhonete antes de vocês pararem lá onde o deixaram? Eu diria que eu bati umas 2 ou 3 vezes. Acho que foram 3 com os punhos e 6 com a pistola. E ele pediu pra você parar. Sim. Tava se cagando de medo. E o que foi que ele disse? Depois dele me pedir pra parar, tudo que ele fazia era gritar. Então eu suponho que o Russ o arrastou e o amarrou lá na cerca, né? É. Eu só me lembro do Reis rindo no começo, mas depois ele ficou muito assustado. Matthew estava consciente quando o Russ o amarrou? Sim, eu disse a ele pra se virar e não olhar pra placa do carro. Porque eu fiquei com medo dele contar pra polícia, então perguntei a ele como era a placa do meu carro e ele leu. Por isso, eu bati nele mais algumas vezes. Só pra ter certeza. Que você não gosta de gays, não é? Não gosto. Você diria que os odeia? Não. Eu não os odeio, realmente. Mas você sabe, quando eles vêm pra cima de mim, coisa do tipo, eu fico irritado. Ele ameaçou você? Esse viado? Sim. Me responde uma coisa, então. Por que foi que vocês levaram os sapatos dele? Não sei. Agora eu nunca mais vou ver meu filho. Não sei. Você será levado ao tribunal ainda hoje. Hoje? Então eu tenho que ir lá me declarar culpado ou inocente? Não. Você só será indiciado hoje. Certeza que ele vai morrer, né? Certeza. Sem dúvida o Sr. Shepard vai morrer. Então, o que eles vão me dar? 25 anos ou
Por pena de morte. Sei, isso não é o nosso trabalho, isso é o trabalho do juiz e do júri. O júri chegou a um veredito? Chegamos sim, Meretriz. Nós do júri, escolhidos e juramentados para julgar o caso acima citado, depois de haver bem verdadeiramente julgado a matéria, unanimemente decidimos o seguinte. Quanto à acusação de sequestro, declaramos o réu Aaron James McKinney culpado. Quanto à acusação de roubo agravado, declaramos o réu Aaron James McKinney culpado. Quanto à acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, sequestro, declaramos o réu Aaron James McKinney culpado. Quanto à acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, roubo, declaramos o réu Aaron James McKinney culpado. Quanto à acusação de assassinato premeditado em primeiro grau, declaramos o réu Aaron James McKinney inocente. Quanto ao crime de assassinato em segundo grau, declaramos o réu Aaron James McKinney culpado. Aaron McKinney foi considerado culpado de homicídio qualificado, o que significava que o júri poderia dar a ele a pena de morte. Naquela noite, Judy e Dennis Shepard, pais de Matthew, foram abordados pela equipe de defesa de McKinney, que implorou pela vida de seu cliente. A acusação indicou que aceitaria o desejo da família sobre seguir ou não com a pena de morte. Na manhã seguinte, Dennis Shepard, pai de Matthew, fez uma declaração ao tribunal. Aqui está parte do que ele disse. Meu filho Matthew não parecia um vencedor. Ao contrário, ele era bastante descoordenado e usava um aparelho nos dentes, dos 13 anos até o dia que morreu. No entanto, em sua breve vida, ele provou que era um vencedor. No dia 6 de outubro de 1998, meu filho tentou mostrar ao mundo que ele poderia ganhar novamente. No dia 12, meu primeiro filho e meu herói perdidos. No dia 12, meu primeiro filho e meu herói morreu 50 dias antes de seu aniversário de 22 anos. Matt morreu oficialmente em um hospital em Fort Collins, no estado do Colorado. Na verdade, ele morreu nos arredores de Laramie, amarrado a uma cerca. Você, Sr. McKinney, juntamente com seu amigo, o Sr. Henderson, o deixaram lá fora, sozinho. Porém, ele não estava só. Havia os amigos de longa data com eles, aqueles com quem ele cresceu. O senhor deve estar se perguntando quem eram esses amigos. Primeiro, ele teve o belo céu noturno e as estrelas que costumávamos ver através de um telescópio. Depois ele teve a luz do dia e o sol que brilhava sobre ele. Ele ouviu o vento sempre presente do Wyoming pela última vez. Mas ele tinha mais um amigo com ele. Ele tinha Deus, e eu me sinto melhor sabendo que meu filho não estava sozinho. Eu sinto muita falta do meu filho, mas eu tenho orgulho de poder dizer que ele é meu filho. Judy, minha esposa, foi citada como sendo contra a pena de morte, e tem se dito que Matt era contra a pena de morte. Ambas as afirmações estão erradas. Matt acreditava que havia crimes e incidentes que justificavam a pena de morte. Eu também acredito na pena de morte. Nada me daria mais prazer do que vê-lo morrer, Sr. McKinney. No entanto, esta é a hora de começar o processo de cura. Para demonstrar misericórdia para com alguém que se recusou a mostrar qualquer misericórdia. Sr. McKinney, eu vou te conceder a vida, por mais difícil que seja para mim fazê-lo, faço por causa de Matt.
Toda vez que o senhor comemorar o Natal, um aniversário, o 4 de julho, vai lembrar que Matt não poderá comemorar. O senhor me tirou algo muito precioso e eu nunca vou lhe perdoar por isso. Senhor McKinney, eu te dou a vida em memória de quem já não vive mais. Que o Senhor tenha uma vida longa e agradeça a meu filho por isso. Na última viagem a Laramie, eu conversei com o Romaine Patterson. Há um ano eu queria ser uma estrela do rock. Esse era meu objetivo. Bem, obviamente mudou por tudo que aconteceu no passado. Eu realmente percebi quem eu era e qual era o meu papel. Então, ao invés de ir para a escola de música, eu irei para a escola de comunicação e ciência política. Eu quero continuar minha carreira como ativista política. Na verdade, eu realmente descobri que ia ser homenageada pela Liga Anti-Difamação em Washington. E eu sempre penso nos anjos e nos discursos que eu fiz. Matthew me deu e me guiou em seu caminho de luz. E eu fui. E toda vez que uma porta se abrir, quem abrirá é Matthew. Ele dirá, ok, próximo passo. Por outro lado, se eu conseguir ser estrela do rock, também seria muito bom. A mudança não é uma coisa fácil. E eu não acho que as pessoas estavam dispostas a isso aqui. Elas tiveram o que pediram. Esses dois rapazes conseguiram o que mereceram e todos estamos bem agora, pois a justiça foi feita. Nós abatemos os vilões, agora a cidade está limpa, não precisamos mais falar sobre isso. Tem sido muito difícil desde a morte de Matthew Shepard. E eles não aprovaram nada no Wyoming, em nível estadual nem municipal, ninguém em lugar nenhum aprovou qualquer tipo de lei. De leis antidiscriminação ou qualquer outra legislação. Ninguém aprovou nada em qualquer lugar. Que lição tiramos disso? Quais os resultados concretos e duradouros disso tudo? Todos dissemos que nos encontraríamos pela última vez na cerca. Eu estive lá com meu táxi. Eu lembrei da noite que eu e ele passamos juntos e ele me disse: Laramie brilha, não é? E onde ele estava? Se você sentar exatamente onde ele estava, vai perceber que Laramie brilha com as nuvens de baixa altitude. São luzes azuis que saem das nuvens, iluminam toda a cidade e atingem você. Matt estava ali, naquele lugar. E eu posso imaginar os seus olhos. Eu posso imaginar o que ele estava vendo. As luzes cintilantes foram a última coisa que ele viu nessa terra. Passamos os últimos 2 dias embalando os materiais de 2 anos para dizer nosso adeus a Laramie. Nós estivemos aqui 6 vezes e realizamos mais de 200 entrevistas. Gedália, estudante, chorou quando eu disse adeus. Marge, mãe da policial Red, nos desejou sorte. E quando eu perguntei a ela como Laramie se sentiria vendo uma peça sobre si mesma, ela me respondeu: Acho que gostaríamos. Mostrar que não somos o inferno na Terra seria legal. Mas depende do jeito que vocês nos retratarem. Isso também depende do jeito como Laramie se comportará. Quando estávamos quase desligando o telefone, ela ainda completou: Agora tome cuidado. Beijo, querido. Te amo. Doc, taxista, me perguntou se eu queria escrever um livro com ele sobre o ocorrido. Galloway, o garçom, ofereceu a qualquer um de nós um lugar para ficar se e quando voltarmos para Laramie. Ele também parecia interessado em saber se haveria audições para a peça. Saímos de Laramie por volta das 7 da noite. No caminho para Denver, eu olhei no espelho do meu retrovisor para dar uma última olhada na cidade. E eu digo a vocês, confio que se escreverem uma peça sobre o caso, farão a coisa certa. Vocês precisam fazer o melhor para dizer a coisa certa. E à distância, eu podia enxergar as luzes cintilantes de Laramie, aquelas que Matthew viu quando estava amarrado à cerca. E nós dissemos adeus a Laramie, Wyoming.